E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham descansado bastante aí nesse período de recesso aí. E vamos continuar, né? Esperava já estar com vocês aí em sala de aula, mas infelizmente parece que vai demorar um pouquinho mais, né? Enfim, vamos começar aqui. O que eu queria fazer com vocês hoje? Eu queria fazer exercícios, tá? Vamos fazer só exercício hoje. Até para que a gente relembre, né, tudo que a gente já viu até aqui, tá? E só lembrando que, né, as últimas aulas no trimestre passado a gente estava vendo aqui as estruturas condicionais, né, que eram, desculpem, tô lá para trás, aqui, né, estrutura condicional. Então a estrutura condicional é o se, né, se então, e a gente viu também o se não, né, que era caso aquela condição fosse falsa, a gente fazia o se não, né? Caso a gente quisesse ela verdadeiro, e a condição falsa também, né? Só, né, para a gente tentar esclarecer isso um pouquinho mais, o que essas estruturas condicionais elas fazem, né? O que elas e existem outras, tá? A gente só viu o se por enquanto, mas existem outras. O que ela faz é mudar a posição da linha de programa que está sendo executada, tá? Então aqui, olha, deixa eu pegar isso aqui que eu fiz mais cedo aqui. Todo programa, tá? Independente se o software mais bem elaborado do mundo ou se é alguma coisa simples, né? Coisa normal, simples, que né? Igual a gente está vendo aqui para começar a estudar, você sempre tem uma série de linhas, tá? E essas linhas, elas na ordem são executadas, tá? Isso é muito importante, né? Quando a gente estava lá no comecinho, né, do primeiro trimestre, lá em sala de aula ainda, né? Eu falava isso muito para vocês, né? O programa ele tem uma ordem, né? Uma ordem de execução. Se você colocar essa ordem errada, o programa faz errado, né? Lembra que eu ficava fazendo aqueles exemplos? Por exemplo, cheguei em sala de aula e acender a luz. Se eu tentar acender a luz antes de chegar em sala de aula, não tem como, né? Porque a lâmpada, o apagador da lâmpada está dentro da sala, né? Então primeiro eu preciso chegar dentro da sala para depois acender a luz. Lembra que eu falava esse tipo de exemplo, né? Agora vocês fizeram uns exercícios de ir no supermercado fazer compra, lembra? Então você tinha que pegar a chave, ir até a porta, abrir a porta, né? Sair, andar até o supermercado, então, ou seja, existe uma ordem que é executada. Então o programa é fundamental isso, tá? Então você tem várias linhas, olha, eu coloquei aqui esses quadradinhos só para representar a linha de programa, tá? Então faz uma execução qualquer, tá? Aqui na primeira linha poderia ter um escreva, um leia, tá? Ou qualquer outra coisa que a gente não viu ainda. O que importa é que a primeira linha é o que vai ser executado primeiro, tá? É sempre assim. A ordem é de suma importância, né? Então, depois da primeira linha, depois que ele executou a primeira linha, o que ele faz? Ele vem e executa a segunda linha. Depois o que ele faz? Ele vem e executa a terceira linha, tá? E aí o que eu fiz, né? Só para a gente um exemplo aqui para a gente poder entender isso. Eu coloquei a estrutura se na terceira linha. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que se essa condição aqui for verdadeira, o que ele faz? Ele vai da linha 3 para a linha 4. Isso aí é a ordem normal, tá? Depois da linha 4 para a linha 5, da linha 5 para a linha 6 e continua, certo? Agora, perceba, né? Caso a condição aqui dentro, ó, do se, né, que eu coloquei os 3 pontinhos ali, se essa condição ela for falsa, o que o programa faz? O programa ele vai pular todas as linhas enquanto ele não vê o fim da execução do se, que é o fim se. Então ele vai pular aqui do 3
lá para o 5. Vai ver, né, o fim em si aqui e vai continuar a partir das 5, 6, 7. Né? Então o que eu fiz? Eu pulei a linha 4. E né, aqui eu coloquei só a linha 4, né? Mas eu poderia ter colocado 4, 5, 6, 7. Né? Qualquer linha que tiver ali entre o si e o fim em si seriam puladas caso essa condição fosse falsa. Percebem isso? Então o que eu faço? Eu permito não fazer determinada coisa. Eu consigo modificar a ordem da minha execução. Né? Então, por exemplo, se eu vou ao supermercado, eu chego ao supermercado e se não tiver arroz, eu simplesmente pulo e vou comprar feijão, entende? Porque não tinha arroz, né? Um exemplo tosco aqui, mas é mais ou menos isso, né? Então, você tem uma ordem para fazer as coisas, certo? Mas em determinado ponto, você quer fazer alguma coisa só se alguma condição for verdadeira, né? Então, eu só chego em sala de aula e acendo a luz se tiver escuro, né? Se tiver muito claro, não preciso acender a luz, não é isso? Então, essa condição, né? Por isso que a gente fala estrutura condicional. Né? Então, tudo, né, que tiver aqui entre esses dois comandos, né, o se e o fim se, pertencem, né? A gente fala que pertencem à estrutura do se. Tá? Esse bloco, né, um bloco aqui de comandos, né, de linhas de comando. Aqui esse bloco só tem a linha 4 e a linha 5. Mas eu poderia ter várias linhas de código que pertencem, né, àquela estrutura C. Perceba que até coloquei aqui, olha, nesses quadradinhos que eu fiz, eu coloquei uns quadradinhos menorzinhos, né? O quadrado 4 e o 5 pertencem, né, à estrutura do C. Tá certo? Elas só são executadas caso aquela condição ali do se for verdadeiro, né? E o se não também, né? Isso tudo a lógica mesma, certo? A lógica mesma. O se não também teria um bloco de linhas né, que só seriam executadas caso a condição, né, do se não acontecesse lá. Entender isso? Eu espero que não tenha ficado muito embolado, né? É só para abrir a mente um pouquinho de vocês, tá? Para como que o se, né, ele influencia no programa de uma forma mais direta no programa, certo? De uma forma mais incisiva ali dentro. Tá? Né, isso é algo que ajuda, né? Entender isso ajuda a gente a programar melhor, né? A ver as coisas de uma maneira melhor, tá certo? Mas vamos lá, vamos para os exercícios que é o que importa, né? Eu queria começar fazendo com vocês os exercícios que ficaram na aula passada, na última aula, na aula 6. Tá? Então ficaram esses dois exercícios aqui. Ó. O 1 e a questão 2, que é um complemento da questão 1. Então vamos lá, vou ler com vocês e aí eu faço com vocês aqui. Tá? Então aqui, ó, faça um programa que pede ao usuário 3 notas. Essas notas são de 0 até 10, né? Calcule a média aritmética dessas notas e verifique se a média é maior ou igual a 7. Tá? Se for, o programa deve imprimir a frase aluno aprovado. Se não, o programa deve imprimir aluno reprovado. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Ó. Eu até tinha começado a fazer aqui, mas deixa eu apagar tudo. Ctrl N. Beleza, ó, vamos lá. Então eu preciso de 3 variáveis, certo? Preciso criar 3 variáveis para receber 3 notas. Então eu vou chamar aqui de nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3. 2 pontos. Essas notas, né? Eu vou colocar aqui que elas são do tipo real, tá? Funcionaria também se eu colocasse inteiro, mas eu vou colocar real, né? Faz mais sentido a nota ser real, né? Porque o aluno pode tirar 4,5, 4,8, 9,9, né? Enfim. E vamos lá, eu vou pedir para o usuário, para ele, né, escreva entre parênteses e entre aspas, digite
a nota 1, 2 pontos. Eu vou colocar só o escreva, tá? Não vou colocar o escrival não, para ficar na mesma linha. E vou ler a nota 1, certo? Vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colar 3 vezes, né? Porque eu preciso de 3 notas. Então, nota 2, leia nota 2, nota 3, leia nota 3, beleza? Então é isso, né? Primeira parte, ó. Escreva um programa que pede ao usuário 3 notas, de 0 a 10, tá? Segunda parte aqui, ó. Calcule a média aritmética dessas notas. Então vamos calcular a média. Se eu tinha 3 variáveis, agora eu preciso de uma quarta variável aqui, ó. Chamar de média. Média. Beleza? Também do tipo real, né? Porque é a conta ali. E como que a gente faz essa média, pessoal? Média, atribuição, né? Comando de atribuição. É a média aritmética, né? Então a gente precisa somar as 3 notas e dividir por 3, né? Então é nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Isso tudo dividido por 3. Beleza? E aí a gente tem a média, certo? Essa é a segunda parte. Então, se fosse na prova, aí vocês já teriam 2/3 do valor da questão, tá? E a terceira parte, que eu verifique se a média é maior ou igual a 7. Tá? Então aqui, ó, verificar se é maior ou igual a 7. Perceba que o próprio exercício, olha, já dá pra gente a dica do que a gente tem que usar, né? A gente tem que usar a estrutura condicional se. Verifique se a média é maior ou igual a 7. Então aqui, ó, se média é maior ou igual a 7. Pum, tá? E aí, né, se for, o programa deve imprimir aluno aprovado, tá? Aluno aprovado. Vou ter que colocar isso aqui, ó. E se não, né? Perceba que a gente vai ter o se não agora. Se não, o programa deve imprimir aluno reprovado. Então vamos lá. Ó. Então, né? Se a estrutura lá, lembra, né? Que é o se entre parênteses a condição e então no final. Né? Então, se média for maior ou igual a 7, né? Percebo que é maior ou igual, tá? Maior ou igual a 7. Então, aí é que a gente faz aqui, ó, né? O que a gente quiser aqui dentro. E lembra que a gente estava falando que tudo que está aqui dentro, entre, né, o então e o fim si, né? Pertencem, né, a esse bloco de comandos que estão relacionados à estrutura C, né? Então o que eu faço aqui, olha, eu coloco aqui um tab, tá? Um espaço, só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu não preciso fazer isso aqui no Portugal, a gente, né, no Visual a gente não precisa fazer isso, né? Funcionaria se eu colocasse assim normal, tá? Mas eu vou colocar esse tab porque facilita para a gente enxergar, tá? E principalmente para a gente enxergar que esse bloco de comandos ele pertence ao C, né? Então nesse caso é só um comando, né? Que é o escreva, né? Que é o escreva. Aluno aprovado, não é isso? Aluno aprovado. É a única coisa que ele pede, né, para a gente fazer, ó. Se for, o programa deve imprimir a frase aluno aprovado. Mas poderia ser uma série de comandos, né? Eu poderia, por exemplo, sei lá, se o aluno foi aprovado, eu mando uma mensagem para ele por WhatsApp, né, dando parabéns para ele, por exemplo, né? Parabéns, você foi aprovado. Tal. Isso poderia ser feito, né? Em linguagens como C, como Python, é super fácil a gente fazer isso, né? Se o computador tiver acesso à internet, a gente coloca uma biblioteca. Essa biblioteca ela mandaria mensagem por SMS, por WhatsApp, por qualquer coisa.
tá, para o aluno. Né? A gente teria um banco de dados lá com o nome do aluno e o telefone dele, e aquele determinado aluno receberia a mensagem que ele foi aprovado. Tal. Isso tudo estaria dentro aqui desse bloco de comandos. Tá? Nesse caso, só tem um comando dentro do bloco. Tá? E o que eu vou fazer agora? Tem a segunda parte, né? Que é o senão. Né? Que é o senão. Porque, senão, né? O programa deve imprimir aluno reprovado. Tá? Infelizmente não deu, né? Foi reprovado. Então, aqui, ó, senão, né? A mesma coisa vale para aqui, né? Tudo que tiver aqui dentro agora pertence ao senão. Então, vou colocar esse espaço também, só para ficar fácil de visualizar. Então, escreva o aluno reprovado. Beleza? Vamos descer aqui. Deixa eu colocar o F8, ó, só para vocês irem enxergando, né? O que eu sempre repito várias vezes, não canso de repetir para vocês, ó. Ele sempre vai linha por linha, tá? Então lá, na primeira, na linha 9 aqui, né? Ele declarou todas as variáveis, os valores iniciais são 0. Agora ele escreveu na linha 13 ali, ó, digite a nota 1. Aí ele ficou esperando, né? Eu digitar a nota 1. Vamos supor que ele tirou um 8 aqui, ó. Ele passou, né? Digite a nota 2, né? Agora ele vai pedir a nota 2. Um outro 8. Só para ficar fácil de calcular a média. 8. Ó, 8. 8. Beleza. Vou colocar um outro 8 aqui. Vou colocar um 9 só para ficar diferente. Então a média vai dar 8 ponto alguma coisinha, né? Mas não faz diferença por enquanto, né? Enter. Ó, linha por linha. Aí perceba que, olha, o que aconteceu, ó. Na linha 24, ele testou se a média era maior ou igual a 7. E nesse caso era. Então o que ele faz? Ele entra na linha 25. Né? Ele né, teria esse recurso de pular a linha 25 ou de ir direto para ela. Ele foi direto para ela porque a condição era verdadeira. Então ele vai imprimir para a gente agora que o aluno foi aprovado. Isso. E aí o senão ele né, vai pular agora o senão. Vai pular o senão e vai lá para o final. Que é exatamente a linha do final do programa. Certo? Então tem toda essa questão aí que o se ele permite você mudar, né, a posição de execução do programa. Ele pode ir para um lado e pode ir para o outro. Beleza? Eu vou fazer mais um exemplo não. Eu acho que já está bom aqui. Porque eu quero fazer bastante coisa com vocês hoje. Então aqui, ó, continuando. Então essa é a questão 1. Questão 1, 100% lá na prova, né? Questão 2, ó. Altere o programa anterior para mostrar no final as notas do aluno e a média calculada, tá? Então eu quero que mostre as notas e a média no final. Por que eu pedi esse exercício lá no dia? Para mostrar para vocês que é o seguinte, que independente se ele vai executar aqui a linha dentro do se ou se ele vai executar a linha dentro do se não importa, porque depois disso tudo ele vai vir para a linha 28, vai sair, né, do comando fim-se e vai vir para qualquer coisa que tiver aqui embaixo, tá? Então aqui embaixo ele vai simplesmente escrever, né, as notas do aluno e a média, tá? Então vamos lá, só colocar aqui um textinho e a nota, né? Então nota 1, nota 1. Ó, acho que tem uma vírgula aqui, né? Espero que eu não esteja escrito errado. Então o que eu estou fazendo? Ó? Eu quero que ele pediu, né, para que eu imprimisse, mostrar aqui, ó, o programa anterior para mostrar no final as notas e a média, tá? Então eu quero mostrar todas as 3 notas e a média, né? Então o que eu fiz, ó? Eu coloquei um texto
tá? Coloquei um texto, essa vírgula vem aqui. Qual que é esse texto? Esse texto está falando nota 1, né? Vai aparecer impresso lá para o usuário nota 1, tá? Entre aspas, ó. Depois eu coloquei uma vírgula e coloquei a variável nota 1. Né? Então vai aparecer aqui, ó, um texto e o valor que está dentro da variável nota 1, tá? Então vai mostrar, tipo assim, nota 1, 8, por exemplo, tá? Eu quero repetir isso, né? Para nota 2, para nota 3 e para média. Então aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui para tudo, ó. Então nota 1 é aquilo. Eu vou ter que colocar, fazer diferente, ó. Ctrl C. Vou fazer assim, ó. Vou colocar em várias linhas. Nota 1, tal, nota 2, tal, nota 3, tal e média. Então, escreval, nota 1, nota 1. Escreval, nota 2, nota 2. Isso aí, pessoal, poderiam fazer de qualquer forma, tá? Eu estou fazendo dessa forma porque eu acho que fica fácil para o usuário visualizar. Mas poderia ser feito de qualquer forma. E no final, a média. Beleza? Então, eu vou mostrar essas três coisas pra gente. Então, vamos lá. F8. Deixa eu só ver onde eu estou executando. Tô lá, ó. F8, tá? Nota 1, 7. Nota 2, 8. Nota 3, 8 também. A média vai ser 7 ponto alguma coisa, né? Calcular a média. Ó, F8. E ele vai entrar aqui, né? Ó. Se a média for maior que 7, nesse caso né? 7, alguma coisa. Ele vai executar a linha 25, né? Então vamos ver aqui. Entrou para a linha 25, então ele está executando a linha 25. Vai escrever agora aluno aprovado. E perceba, olha, pulou a linha 26, pulou a linha 27, né? Pulou a linha 28, porque ele, né, é o fim em si. E vai lá logo para a linha 31, que é no final desse bloco de comandos, né? O bloco que pertence ao C. Né? E sai do bloco e vem para cá, linha 31. E vai imprimir para mim, ó, nota 1, 7, nota 2, 8, nota 3, 8 e média 7 pontos. Esse número doido aí. Beleza? Vou fazer mais uma vez aqui, agora com um número que o cara não foi aprovado, né? Só para a gente ter certeza que está tudo funcionando. Quer dizer, está funcionando, né? Mas para mostrar para vocês, ó. Então vamos lá. Então tá lá, linha 13, 5, 5, 5, tá lá. Vai calcular a média agora, né? Foi para a linha 24, que é o se, vai testar o se, vai testar a condição. A condição será falsa, né? Porque a média é menor que 7. E ele vai lá pro bloco do se não. Tá? Então já vai lá para a linha 27 de uma vez. Porque era falso. Então ele vai buscando, encontra o se não e vai para a linha seguinte. Beleza? Executou o se não, vai mostrar que o aluno foi reprovado. E foi lá de novo para a linha 31. Né? Saiu do bloco de comandos do se e foi para a linha 31 e vai de novo lá mostrar nota 1, 5, nota 2, 5, nota 3, 5, média 5. Beleza, pessoal? Espero que não tenha ficado dúvidas, tá? Espero que todos vocês tenham acertado aí, né, esses dois exercícios da última aula. Se você não acertou, corrija, tenta entender por que você errou, tá? Só lembrando, né, que essa forma de escrever aqui no final, ó, eu coloquei dessa forma porque faz sentido para mim fica bonito, fica bem visível para o usuário, mas não necessariamente precisava ser feito assim, tá? Qualquer forma que mostrasse seria suficiente, né? É óbvio que a gente, né, tenta sempre pensar em fazer o programa da melhor forma possível, certo? Então vamos lá, deixa eu passar então
para outros exercícios, pessoal, porque eu também não quero demorar muito, não, e eu quero fazer com vocês alguns exercícios. Ó. Espero que vocês estejam conseguindo ler direitinho aí. Deixa eu ver como é que eu faço para aumentar isso aqui. Editor, fonte, aumentar o tamanho. Beleza. Deixa eu fazer isso aqui para vocês conseguirem ler. Só para vocês lerem direitinho. Eu acho que não precisa mais não, né? Deixa eu fazer também, então eu tô me enxergando ali. Então vamos lá, questão A aqui, a primeira questão. Também, tá? São estruturas condicionais, se e se não. Então o que eu quero? Eu quero encontrar o dobro de um número. Tá? Então eu preciso ter um número, né? Ou eu posso pedir para o usuário para digitar esse número, ou eu posso simplesmente dar esse número para o programa lá, porque o exercício aqui não está me pedindo, então eu posso simplesmente atribuir um número qualquer. Tá? Então eu vou encontrar o dobro desse número. Tá? E aí, olha, caso, né? É o nosso se, ó, caso ele seja positivo, e o seu triplo seja negativo, eu vou imprimir o resultado. Tá? Vou imprimir aqui o do Desculpa, pessoal, tá faltando um monte de vírgula aqui, né? Tá, olha só, desculpa, eu li errado aqui. São 2 da manhã, eu tô gravando essa videoaula às 2 da manhã, pessoal, desculpa aí, eu li errado. Ó, recapitulando, vou voltar aqui de novo. O que o exercício está pedindo? Está pedindo para encontrar o dobro de um número, caso ele seja positivo. Tá? Então, se o número for positivo, então tem um número qualquer, tá? Sei lá, qualquer número. Se esse número for positivo, eu quero encontrar o dobro dele, tá? E o seu triplo, caso seja negativo, tá? E depois imprimir o resultado. Beleza? Então eu vou encontrar o dobro de um número, caso ele seja negativo, caso ele seja positivo, e o triplo, caso ele seja negativo, tá? Eu não sou muito bom em português, mas eu acho que deveria ter uma vírgula aqui, né? Caso ele seja positivo. E seu triplo, caso ele seja negativo. Faz mais sentido, tá? Se vocês forem bons em português, me falam se tem essa vírgula aí mesmo. Em português sempre foi minha negação. Portugal, beleza. Português. Então, vamos lá. Ó. Encontrar o dobro de um número, caso ele seja positivo. E o seu triplo, caso ele seja negativo. Beleza? Fácil, né? Então aqui, ó, vamos colocar um número qualquer, tá? A variável n aqui, ó. Eu vou até falar que esse número inteiro para ficar mais fácil. Mas poderia ser real também, não faz diferença, né? E aí, olha só. A gente tem dois casos, percebem? Esse número, né? Eu vou até atribuir aqui de uma vez um valor qualquer a esse número aqui, ó. N atribuído, vou começar com 8, tá? Então 8 é um número positivo, né? 8 é maior que 0. Então nesse caso eu vou procurar o dobro dele, tá? Agora, eu poderia atribuir também o número menos 9, ou menos qualquer coisa, tá? Que aí seria o número negativo. Então eu ia querer o triplo desse valor, tá? Igual, encontrar o dobro de um número, caso ele seja positivo, e o triplo, caso ele seja negativo. Entenderam a questão? A questão é essa, né? Como que a gente faz isso? Ó? Então a gente tem a variável n, eu atribuí direto aqui o valor que eu quis para ela, tá? Mas poderia colocar o escreva, digite o número, leia n, tá? Normal,
que o usuário colocaria o número que ele quisesse. Vou até fazer assim depois, só para vocês verem que não tem problema em relação a isso. É porque o exercício não está pedindo, né? Se o exercício estivesse pedindo para o usuário dar esse número, aí a gente faria o escreva e leia. Mas como o exercício não pediu, eu não preciso colocar. Então vamos lá. Como é que a gente faz, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer aí. Melhor, né? Pausa o vídeo aí, pessoal, e tenta fazer. Tá? Pausa, tenta fazer e depois volta. Para vocês conseguirem absorver o máximo possível da aula, tá? Aproveitem aí o vídeo, né? Que vocês têm essa possibilidade. E pausa, tenta fazer e depois volta, tá? Então espero que vocês tenham feito aí, espero que vocês tenham acertado. A questão é essa, né? Ó, eu vou testar esse número, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, se esse meu número for maior do que zero, é meu número positivo. Entende? Então, caso ele seja maior que zero, então, o que a gente faz? A gente procura o dobro desse número, caso ele seja maior que zero. Eu vou ter que colocar aqui também, ó, mais duas variáveis, dobro e triplo. Beleza? Dobro e triplo. Então, se ele é positivo, se ele é maior que zero, o que a gente faz? A gente faz que o dobro, atribuição, né, recebe, dobro recebe o dobro do número. Então, n vezes 2. Certo? Só isso. Poderia escrever aqui esse número de uma vez? Poderia, mas não vou fazer não. Vou fazer no final, tá? E o sinão, ó, e o caso do sinão. Qual que é o sinão? Sinão agora é se esse cara é menor do que zero, tá? Tem na verdade também a questão dele ser igual a zero, tá? Mas como a gente ainda não viu estrutura condicional estruturada, tá? Encadeada, na verdade, estrutura condicional encadeada, eu vou desconsiderar o zero por enquanto, tá? Porque, né, entende o que eu tô falando? Eu testei se o número é maior do que zero. Para ele ser negativo, ele tem que ser menor que zero, tá? O zero também entra, né, no sinão aqui, entende? Então, para resolver isso, a gente precisaria de uma estrutura encadeada, que seria o quê? Que seria colocar o sinão e colocar um outro si, tá? Mas a gente vai ver isso depois, tá? Então, vou colocar só o sinão por enquanto. Eu vou desconsiderar o caso dele ser zero, tá? Então, aqui no caso dele ser negativo, a gente colocaria o triplo, que recebe o triplo, né? N vezes 3. Beleza? Acho que é só isso, né? Fim si. Para mostrar que terminou. E aí no final eu vou colocar aqui escreva o resultado. Resultado, 2 pontos, vírgula. Tem uma questão, pessoal, que para eu colocar de uma vez só, eu não posso ter duas variáveis, tá? Dobro e triplo, porque aí eu não sei aqui qual resultado que eu estou colocando. É dobro, triplo ou triplo que eu tenho que imprimir. Então o que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui, ó. Vou colocar uma variável só. Vou colocar, chamar de result. Result. Tá? Ó, perceba o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Result. E vou eliminar essas duas variáveis e colocar só a variável result. Entenderam? O que eu fiz? Eu percebi que a variável dobro e triplo eu não conseguiria imprimir ela aqui embaixo. Eu não sei qual que eu fiz. Então o que eu preciso? Eu preciso da mesma variável para as duas condições. Então não importa se eu fiz o dobro ou se eu fiz o triplo. O resultado está salvo na variável result. Tá? Nome aqui result, nome qualquer que eu quis colocar. Tá? Pronto. Ó. Só vou imprimir para mim o resultado. Certo? Então vamos lá. Percebo que o n, é menos 9 que eu atribuí aqui. Ó. Menos 9. Então ele vai entrar aqui no caso do senão. Tá certo? Vamos lá. Linha 9, ele vai declarar as variáveis aqui. Vai atribuir o valor 9
a variável n, atribuiu valor menos 9, né? E vai testar aqui agora a condição, menos 9 é maior que zero, falso, né? Então ele vai lá para o senão. F8. Eu fiz alguma coisa errada aqui, eu acho que eu dei 2 vezes, né? Eu não vi ele chegando no 18. Deixa eu voltar de novo então, que eu quero ver isso com vocês. Desculpa aí, pessoal, apertei 2 vezes aqui o F8. Pá, pá, pá. Agora sim, ó, F8. Ué. Não sei porque eu não estou vendo ele chegando aqui na linha 18. Não sei porque, algum bug aqui do programa, tá? Mas o importa é que o resultado tá certo, ó. Como era negativo, eu fiz o triplo. O triplo de menos 9 é menos 27. E imprimi aqui o resultado. Resultado menos 27. Certo? Beleza, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Olha lá, ó. Ter certeza que está certinho, ó, né? Encontrar o dobro de um número, caso ele seja positivo, e o seu triplo, caso seja negativo, tá? Então, caso negativo, encontramos o triplo. Vamos imaginar que agora que ele é positivo, né? Vamos colocar aqui um valor qualquer aqui. É a hora que não está ajudando, pessoal. Ó, vamos colocar um valor positivo qualquer aqui, 8, tá? Então agora eu quero encontrar o dobro dele. Então, se eu for lá, ó, agora, né, ele vai testar aqui se esse número é maior que zero. Nesse caso é verdadeiro, ele é maior que zero. Ele vai calcular para mim o dobro, né? Que é o 8 vezes 2. E vai imprimir para mim lá o 16. Certinho? Então, como ele foi positivo, ele encontrou o dobro, tá? Deixa eu só colocar aqui, olha, né? Então a gente tem tá funcionando, certo? Quando é positivo, ele encontra o dobro. Quando é negativo, ele encontra o triplo. E se ele for zero? Ele não deveria fazer nada, né? Não deveria ser válido esse valor, porque não foi pedido isso no exercício, né? Mas com isso que a gente aprendeu até agora, a gente não consegue ainda lidar com esse valor entre o meio dos dois. Percebe que aqui a gente tem 3 condições? Não é só verdadeiro, não é só se e se não. Tem um terceiro caso, em que ele não é nem se e nem é o caso que a gente quer, tá? Então a gente teria que fazer uma estrutura condicional encadeada, tá? A gente vai ver logo em seguida. Beleza? Deixa eu pular aqui então, vamos direto aqui para a questão B aqui, só para a gente conseguir fazer o máximo de exercício possível, tá? Sem consumir muito tempo aqui de vocês. Então vamos lá. E de novo, pessoal, dúvidas, vão perguntando aí, tá? Construa um algoritmo em Portugal, né? Que determine e imprima se um dado número é inteiro, se um dado número n inteiro recebido através do teclado, né? Agora sim, ó, ele está pedindo para o usuário, né, através do teclado, colocar esse número. Então a gente quer decidir se ele é par ou ímpar, tá? Então a gente vai construir o algoritmo em Portugal e vamos imprimir, tá? Se um dado número se um dado número inteiro ele é par ou ímpar, tá? Percebo que aqui tem todos os detalhes do exercício, ó. Tudo, o n é inteiro, tá? Então não é um número real. Eu vou receber ele através do teclado, ou seja, o usuário que tem que colocar, tá? Eu quero imprimir se esse número é par ou ímpar, beleza? Isso aí, então vamos lá, vamos fazer. Vou pegar um novo cara aqui. Então tá, a gente tem um número, certo? O número n. Esse número é inteiro, tá? Como eu vou receber ele do usuário através do teclado, eu preciso do comando escreva, né? Digite um número inteiro
dois pontos, vou ler esse número n, certo? E aí, olha só, né? Eu vou imprimir, né? Vou descobrir se ele é par ou se ele é ímpar e vou imprimir. A gente já fez esse tipo de exercício algumas vezes, tá? Eu trouxe ele aqui de novo, porque vocês têm que se lembrar de como que a gente faz esse tipo de questão, que é muito importante, eu já falei isso várias vezes, e é uma coisa que é um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados a ver, né? Que é aquela questão de você calcular o resto da divisão. Lembra disso? Eu vou pegar aqui mais uma vez, ó, na primeira parte, né, dos slides, não sei exatamente em qual aula que a gente viu isso, né? Mas a gente viu lá, olha, todas as né, os operadores aritméticos, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, a divisão inteira, né? Que era diferente, né? Que é a parte inteira da divisão, a exponenciação e o módulo aqui, ó, né? Que é super importante, que é o resto da divisão, né? Por que isso, ó? Porque se, por exemplo, você pega o número par e divide ele por 2, o resto da divisão vai ser 0, né? 8 por 2, 4 inteiro, né? 10 por 2, 5 inteiro. 6 por 2, 3 inteiro. Tá? Agora, se você pega o número ímpar e divide por 2, você tem um resto da divisão. Né? Por exemplo, você pega o número, sei lá, 7. Pega o 7 e divide por 2, você vai ter 3, alguma coisa, certo? Então 3, mas sobra um resto. Né? Sobra 1 de resto. É sempre 1. Sei lá, você pega 9 dividido por 2, vai dar 4 com o resto 1. Lembra disso, né? Deixa eu pegar aqui, olha. É isso aqui, né? Deixa eu pegar, ó. Né? 9 dividido por 2, né? Daria 4. 4 vezes 2, 8. Com o resto 1. Né? Então, se o número é ímpar, o resto é sempre 1, né? No caso, tem um resto, né? E caso seja par, o resto é 0, né? Nunca sobra nada, tá? Então é assim que a gente vai fazer essa questão, né? A gente já fez ela várias vezes, mas como eu disse, é só para a gente relembrar isso, tá? Então aqui, ó, tem o número n. Se eu pego, né, o módulo, ó, o módulo, cadê? Módulo por 2. Se esse cara for igual a 0, então é um número par. Então vou escrever aqui par, tá? Par. E se não, né? Se o módulo, né, se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, né, não for 0, então a gente vai ter que esse número ele é ímpar. Beleza? Ímpar. É isso aí. Vamos testar. Fechou, digite o número 8. 8 é par. Desculpa, pessoal, esqueci do fim si aqui, ó. Esqueci do fim si. Fiz o si, mas não fiz o fim si. Perceba como ele é importante, né? Porque ele que demonstra onde que está o final do bloco de comandos. Senão, tudo que está ali para baixo ele entende que pertence ao senão, né? E aí ele não consegue reconhecer o final. Cadê o si? Onde que ele acaba, tá? Então acaba ali no fim si. Então mais uma vez, ó. Número par já fiz, né? 8. Número 9, ímpar. 9 é ímpar, tá? Mais uma vez. Mais um número qualquer aqui. Né? 10. 10 é par, né? Só mais uma última vez aqui, ó. Não, eu quero F8. Tá. Aqui, ó, F8. Só pra gente ver, né? Então aqui, ó, tá indo linha por linha, né? Tá indo linha por linha, mas quando ele chega ali no si, né? Ele vai ou para um lugar ou para o outro. Né? Então, no caso eu coloquei 4, ele vai para a linha 17. Né? Vai imprimir o par
e vai pular, né, para a linha após o fim si, né? Então pula para a linha 23. Tá? Tranquilo, pessoal? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Vamos para a última questão. Vamos para a última questão ali. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa antes de eu fazer a questão C aqui. Que é a seguinte, pessoal. Uma das partes mais importantes aqui na programação é essa lógica, tá? É você entender e raciocinar por trás disso. E para a lógica sempre começa no problema. Tá? Então, ler o problema e compreender o que o problema está querendo dizer é muito importante. Tá? Então, né, por isso, ó, eu quero que vocês agora parem o vídeo, tá, de novo, e leiam essa questão C. Tá? Só para vocês irem treinando. Tá? Leiam e já façam. Tá? E depois volta e faz com a gente. Então, para agora. Tá? Eu espero que vocês tenham feito aí, tenham acertado. E vamos fazer aqui, ó. Então vou ler também com vocês, ó. Então antes eu não li com vocês exatamente porque eu queria que vocês lessem sozinho, né? Para vocês já irem treinando, né? Aproveitando que eu vou ler também, né? Porque nos exercícios vocês vão ler sozinhos agora. Eu não vou ler mais com vocês, tá? Para que você entenda, compreenda, né? E consiga fazer a lógica, tá? Então aqui, ó. Escreva um algoritmo em Portugal que leia o número. Tá, então vou ter que ler o número, tá, do usuário e vou ter que imprimir caso ele seja maior que 20. Tranquilo, né? Leio o número e imprimo caso ele seja maior que 20. Tá? Super fácil, né? Então o número aqui, o exercício não fala se esse número inteiro, se ele é real, vou colocar que ele é real. Tá? Se o exercício não fala, eu decido, né? Então vou ler o número, então, ó, mesma coisa, ó. Escreva, né? Podia ter copiado o último exercício, né? Digite um número, 2 pontos, tenho que ler esse número e super fácil, né? É só um se aqui, ó. Se esse número for maior do que 20, é maior ou maior ou igual? Só maior, né? Então, se for maior que 20, se ele for maior que 20, então só vou imprimir ele, ó. Então escreva, vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, entre aspas, o número espaço n, vírgula, é maior que 20, tá? Então lá, ó, o que eu fiz? Eu coloquei um texto, uma variável e um texto, tá? Então ele vai imprimir para mim esse texto, o número espaço, vai imprimir o número que eu digitei e vai imprimir espaço e um outro texto é maior que. Beleza? Então vai ficar um texto assim, por exemplo, digito 8, vai ficar o número 8 é maior que 20, tá? Então vamos lá, vamos testar. F8, vou colocar um F9 de uma vez. Vou colocar um número qualquer aqui, sei lá, 9. Pronto. Ah, desculpe, pessoal, de novo. Eu esqueci do fim si, outra vez. É o horário. Já são 2h30. Fim si, tem sempre que colocar o fim si, né? Beleza, ó. F9, agora sim. 9. Nada acontece. Por quê? Porque eu não tenho senão aqui, ó. Tá? O exercício só pediu uma coisa. Se a condição for verdadeira. Para a condição falsa, o exercício não pede nada. Então eu não tenho que fazer nada, tá? Eu espero que na hora que vocês pararam e fizeram o exercício, vocês não tenham colocado nada no senão, tá? Porque é algo que o exercício não pediu, tá? Não tinha condição nenhuma caso o número for menor que 20, tá? Pode acontecer, né?
está fazendo alguma coisa, só quer que faça alguma coisa se aquele número for maior que tanto, tá? Então, nesse caso, não precisa do se não. Beleza, mais uma vez, ó, agora eu vou colocar um número maior que 20, né? F9, 50. Aí sim, né? Aí ele mostra para mim aquele texto lá, ó. O número 50 é maior que 20, tá? Parece óbvio, né? E realmente é óbvio, mas aqui para programação, né, a gente consegue raciocinar em cima e aprender, né? É didático, tá? Então é isso aí, pessoal. Mais uma coisa aqui, deixa eu só fazer esse último teste aqui, ó. E se for igual a 20? Se eu digitar 20 exatamente, o que acontece? Não acontece nada, né? Porque a condição é se n é maior que 20. A condição não está falando de n ser igual a 20, tá? É só maior que 20, tá? Então 21 dá, ó. 21, número 21 é maior que 20, tá? Mas não está falando da questão dele ser igual, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Eu sei que, né, que tem, isso é normal, né? Extremamente normal. Algumas pessoas já estão já compreenderam bem essa questão, né? Que a gente fez até aqui, né, da estrutura condicional e tal, e talvez até tá achando um pouco tedioso esses exercícios muito simples, né? Mas é assim mesmo, né? Porque cada um tem um tempo de aprendizado, tá? Então eu preciso fazer alguns exercícios um pouco mais simples, para que todo mundo consiga compreender perfeitamente, tá? Para aí eu poder avançar, tá? Agora, até aqui, todo mundo tem que estar achando meio fácil, tá? Meio assim, tem que estar dando para fazer, tá? Então, se alguém não está conseguindo fazer o exercício, está tendo muita dificuldade, aí tem uma coisa errada, tá? Então, vocês têm que, essa pessoa, né, que está tendo essa dificuldade maior, tem que me falar, tá certo? Então, a partir da semana que vem, né, da próxima quinzena aí, se a gente não voltar para a sala de aula, a gente já vai começar a ver alguns exercícios um pouco mais elaborados, com mais de 2 condições, tá? Com 3, com 4 condições, beleza? Espero que tenha aproveitado os exercícios. Faço, né, os exercícios que eu mandei para vocês aqui, olha, mandei 4 exercícios, tá? Super simples, no mesmo nível, mas isso aí, tá? E aí a gente vai tirando dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam para mim. Eu vou ficar aí na manhã, né? Hoje na verdade, sexta-feira. Eu vou ficar o tempo todo disponível para vocês, tá? Qualquer dúvida, me chamem lá que a gente conversa, beleza? Valeu, pessoal, até mais!